Mas você sabe que a palavra pai, ela aparece 943 vezes na Bíblia? Que é um nome importante. É um nome importante. E nós, como pais, e pais cristãos, Deus espera algo a mais de nós. Amém? E hoje aqui temos jovens pais, né? Jovens pais, tipo Jonathan, que o Thales está com 8 meses, né? Quem mais jovem pai aí? O Juan, que o Breninho está com quase 2 já, né? Tem mais alguém jovem pai? Pai com bebezinho aí? Acho que não, né? Nós temos a Maria Luísa, mas o Eduardo já tem os filhos já grandes também. Tem os filhos grandes já, não é? O jovem pai, o Eduardo, até se escondeu lá. Né? Glória a Deus pela vida de cada pai. Saiba que Jesus te ama, você é especial para o Senhor, mas você tem um compromisso com Deus. Como pai, você tem um compromisso muito grande. Sabe que alguns de nós aqui não tem mais o seu pai, né? E a gente sabe que a figura paterna faz muita falta para a gente. Né? Meu pai faleceu muito novo, com 55 anos, e já faz 28 anos que ele faleceu, 27 anos que ele faleceu, e a gente sente falta, né? Então, assim, e hoje muitos aqui têm seus pais, como a Luciane falou, não conheceu o seu pai, e ela falou que a falta que fez, né, a figura paterna. Então, a gente sabe que tem pais que deixaram boas marcas em seus filhos e filhas. Tem outros pais que já não tanto, né? Mas nós não podemos nos basear por isso. Não porque nós não recebemos carinho do nosso pai, não recebemos atenção, que nós vamos fazer o mesmo. Afinal de contas, nós hoje somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, hoje nós amamos pensando no outro pai, no Abba Pai, no paizinho. Aquele pai que está no céu, né? Lá no terceiro céu, lá no seu trono. Aquele pai que nos amou de uma maneira tremenda. E eu quero ler só um texto com vocês aqui, só para dar a direção do que nós vamos falar. É João 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Semana passada nós tivemos o batismo, foi bênção, estava muito emocionante o batismo, estava muito, né, profundo assim. E a palavra que nós trouxemos semana passada foi sobre uma nova vida. Aqui já nascemos de novo, né, realmente fomos regenerados, e agora nós buscamos agora viver para o Senhor. E aqui fala, nesse texto, quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, quando nós nascemos agora do Espírito, nós temos um novo Pai. E esse Pai é um Pai de amor. É um Pai que Ele fez o impossível por nós. Alguns podem dizer que Deus no Antigo Testamento era um e Deus no Novo Testamento é outro. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nos amou desde a criação, é o Deus que continua nos amando hoje da mesma maneira. Agora queremos saber o quanto nós queremos ser amados por esse Deus. O quanto nós queremos realmente nos colocar na presença dEle e vivermos para Ele de uma forma integral. Não superficial, mas integral. Corpo, alma e espírito. Totalmente entregue a Ele. Será que nós vamos viver para esse Deus superficialmente? Apenas quando está tudo tranquilo, nós vivemos para esse Deus? Nós amamos nossos filhos dessa maneira? Não, nós amamos nosso filho mesmo quando ele faz uma birra.
Amém? Mesmo quando ele faz uma birra, nós amamos ele. Mesmo quando ele teima, nós amamos ele. Mesmo quando nos desobedece, nós amamos ele. Mesmo quando faz coisa errada, nós amamos ele. Não concordamos, mas amamos. Assim é Deus conosco. Deus nos ama desta maneira. Muitas vezes Ele não concorda com os nossos erros, mas Ele continua nos amando. Mas, automaticamente, o que acontece? O erro, quando o filho faz um erro, automaticamente o filho se afasta do pai, porque ele errou. O pai está ali, mas o filho se afasta porque está errado. Muitas vezes nós fizemos assim. Muitas vezes nossa vida está desta maneira. Cada filho tem boas ou más lembranças de seu pai natural. Alguns foram bons e amorosos, outros pais não foram tão bons e tão amorosos assim. E aí então, eu não recebi, então se eu não recebi, eu não dou. Alguns pais são assim. Mas nós, pais cristãos, não. Nós pais cristãos, nós pais que nascemos de novo, independente do que eu recebi ou não, eu vou buscar fazer aquilo que Deus fez por mim. Nós pais que tememos a Cristo, tememos a Deus, amamos o Senhor, independente que nós não fomos amados, não recebemos tanto carinho como nós gostaríamos, nós vamos fazer isso. E nós aprendemos isso com a palavra. E nós buscamos agora, então, a mudar a nossa natureza, que foi uma natureza dura, uma criação dura, né, seca. Nós agora somos diferentes. Porque agora nós temos o amor de Deus sobre nós. Amém? Então, o pai cristão, o pai que teme a Deus, ele vai fazer de tudo para amar o seu filho mesmo quando ele não recebeu o amor. Não porque eu não recebi, eu não vou dar. E às vezes é difícil, numa caminhada, a pessoa entender isso. Eu sei porque a gente caminha no discipulado com algumas pessoas, e a gente vai vendo, não, mas eu não consigo. Não, mas não é porque tu não recebeu, que você não vai dar, você tem que lutar agora contra a sua natureza. Então, quando nós entendemos que Deus Ele quer fazer realmente tudo novo em nossas vidas, nós começamos então a perceber, a entender este amor, e começamos a viver desta maneira. Para alguns filhos hoje pode ser um dia de saudade, é ou não é? Podia estar com meu pai aqui. Quantos hoje pensaram isso ao meio-dia, hoje pela manhã? Meu pai não está aqui, mas está no coração. A gente nunca vai esquecer, amém? A gente nunca vai esquecer. Ele ter sido bom ou não muito bom, a gente não vai esquecer. Apesar de ter tido um pai bom, ele já partiu para a eternidade. Isso é uma alegria para nós. Saber que o nosso pai está com o Senhor, ou não, a gente não sabe. Eu digo que meu pai, ele partiu sem o Senhor. Ele vai ser julgado pela sua ignorância. Mas apesar de qualquer situação, é um momento para você lembrar de que tem um pai que sempre te amou. Apesar das experiências que você teve nessa vida, você tem um pai que nunca lhe abandonou. Você sabe disso? E esse pai é o Senhor. Apesar de muitas vezes nós não entendermos, o nosso pai, que nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos ama e nos ama de uma tal maneira, que quando nós o recebemos, há festa no céu. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, há festa no céu. Quando nós entendemos o quanto Ele nos ama, há festa no céu. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando nós reconhecemos nossos pecados,
nós começamos a nos aproximar de Deus. E quando nós recebemos o Senhor como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos deu esse poder, como nós lemos aqui, de sermos filhos dEle. Uma capacidade, uma habilidade, um direito sobrenatural, que só Ele poderia fazer por nós, mais ninguém. É bom lembrar, a cada pai, que estamos deixando marcas em nossos filhos. Cada um de nós, queridos, como pais, como mães também, nós deixamos marcas em nossos filhos. E nós vamos construir lembranças neles, no coração deles, na mente deles. Então eu pergunto, qual é a marca que você está deixando no seu filho? Qual marca você vai deixar no seu filho? Você vai deixar a marca de um pai fiel, um pai temente a Deus, um pai, um homem íntegro, correto, que faz tudo que realmente agrada a Deus, como pai, como mãe. Daqui a alguns anos, quando você... Tem bateria lá em cima, nova, lá.
Aleluia. Assim como nós amamos nossos filhos. E o que eu quero deixar na memória deles? O que você quer deixar na memória dos seus filhos? Amados, não se preocupem em deixar bens, mas se preocupem em deixar memórias. Deixar um legado, não herança. Um legado de integridade. Um legado de honestidade e de fidelidade a Deus. Como diz a propaganda aquela, isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando nós entendemos o que Deus quer para nós. E eu sei como pai eu posso me esforçar para produzir boas lembranças na vida deles. Mas mesmo assim, eu posso errar, porque eu sou humano. Mas quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos, querido, em fazer tudo em cima da palavra de Deus, que é o nosso guia, é a nossa bússola, a palavra. Quando nós temos a palavra como realmente nossa única regra de fé, e nós usamos sempre a palavra para nos direcionar em tudo que vamos fazer, agradando ou não agradando, nós estamos fazendo o que é certo. Nós estamos fazendo aquilo que realmente vai edificar a vida deles. Edificar, o que é? O que quer dizer edificar? Eles vão ter um crescimento. Eles vão ter um crescimento. Tanto na sua vida natural, como pessoas, em tudo que eles fizerem serão bem-sucedidos, quanto também na vida espiritual. Então é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, para tudo que nós viermos fazer, para todas as nossas decisões, possamos sempre lembrar que Deus nos deixou escrito como nós devemos andar. Para que sejamos bons pais, temos que ter cuidado com algumas atitudes. Como eu falei, ser bom pai não quer dizer eu ser aquele pai que aceita tudo. Ser bom pai não é aquele pai assim, eu sou teu melhor amigo. Não, ser bom pai é aquele que diz assim, não, isso não é bom para ti, isso você não deve fazer, isso você não deve ir por esse caminho. O amigo que diz, não, vamos lá, vamos experimentar, vamos fazer. O amigo está te apoiando em tudo. Mas o pai não deve ser o melhor amigo, deve ser o pai. Aquele que direciona, aquele que dá segurança, aquele que sabe dizer não quando tem que dizer não. Ele não se omite. Isso é um pai cristão. Um pai que realmente ama o filho. Porque, querido, quantas coisas na Bíblia que nos diz que não devemos fazer? Muitas coisas. Por quê? Porque o pai sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que devemos fazer. E por que nós pais queremos ser bons e deixar nossos filhos fazer o que eles querem? Não. Nós temos que ir na palavra. Diz assim, isso não é bom. Isso não é de acordo com a palavra. E você não deve andar por aí. Porque isso te afasta de Deus. Como pais, devemos resistir à tentação de dar coisas ou presentes como forma de compensar a nossa ausência. Quantos pais hoje ausentes dão presentes? Como está distante, dá presente para compensar a sua distância. Mas eu acredito que o filho quer muito mais, é a presença do pai. A presença dele. A companhia. Temos muitos pais aqui hoje. Quantos pais aí brincavam com os filhos? Quantos pais aí tiraram o tempo para realmente estar com seus filhos? Nós brincávamos acho que não vamos saber, de gata cega, dentro de casa.
Nós fazíamos piquenique dentro do pátio mesmo. Um dia fomos fazer aí, não sei o que aconteceu lá, não deu para sair, se o carro estragou, o que era. A gente fez um piquenique no meio das bananeiras. Tinha um bananal no pátio lá. Limpamos e fizemos um piquenique lá. E a gente brincava, a gente passeava. Boas lembranças. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Nós ensinamos a amar a Deus. Ensinamos a guardar os mandamentos. Ensinamos a orar. Você está com dificuldade, dobra o seu joelho e ora. Você tem ensinado o seu filho essas coisas? Ou você dá presente? Presente é bom. Quem não gosta do presente? Mas ser presente é melhor ainda. Ser presente, querido, é algo que... Me faltou palavras. Ser presente é algo tremendo. Que possamos nos analisar e pensar, eu estou sendo presente na vida do meu filho? Ou eu quero dar presentes para compensar a minha ausência? Muitos pais nessa geração fazem isso. Muitos pais não dão aquela atenção que deveriam de dar. O pai não pode ser passivo. Deus não é. E não nos aceita, não aceita nosso erro, não aceita nosso pecado. É importante que um pai compreenda que a sua presença é insubstituível como pai. Costumo falar, a gente tem que trabalhar. Amém? Amém? Ou é só eu? Nós temos que trabalhar. Nós temos que ir atrás do nosso pão, né? Mas os filhos estão crescendo. Como eu digo para alguns, cara, está crescendo. Quando tu vê, tu vai estar ali com um rapaz do teu lado, quem é esse cara aí? Quem é essa moça aí? Sou eu, pai. É. Cresceu, tu nem viu. Por quê? Muito ocupado. Muito ocupado. E hoje a gente vê que o mundo está querendo ocupar todos nós. Você sabe que um jovem sem uma atenção dos seus pais, o mundo está aí para dar atenção. O diabo quer dar toda a atenção para o seu filho. Se você não der, o diabo vai dar. O diabo, ele está louco que você se ocupe com muitas coisas e deixe seu filho à mercê dele. Até ele vai dar atenção. Ele vai cuidar bem do seu filho. Pode ter certeza. Ele vai fazer seu filho ficar ocupado o tempo todo. Coisa que nós, como pais, deveríamos ter esse cuidado. 1 Timóteo 5,8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, olha só que é forte isso aqui que Tiago fala, tem negado a fé e é pior que o descrente. Quem não cuida da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, é pior que o descrente. Para você ver como é sério esse negócio de ser pai, de ser mãe. Que a palavra diz assim, você é pior que o descrente, porque você se diz conhecedor da palavra, você se diz meu discípulo, mas você tem negligenciado algo muito importante, que é cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Ser um pai provedor para a família é uma obrigação. Ser um pai que cuida, um pai dedicado, é uma obrigação de todos os homens. Mas infelizmente nem todos entendem. E a gente, a pessoa que não conhece a Jesus, a pessoa que não conhece a palavra, a gente até releva. Mas uma pessoa que se diz conhecedor, uma pessoa que se diz que é
discípulo de Jesus, mas não cuida, tem negligenciado, querido, atenção, atenção. Aleluia. Tomemos o exemplo de Jesus, que veio aqui nos mostrar o amor de Deus pelos filhos. O que Jesus deu aos discípulos? O que Jesus deu aos discípulos como enviado de Deus? O que Ele deu? Nada. Jesus não deu nada, mas Ele ensinou tudo o que deveriam fazer. Ele ensinou, queridos. E nós muitas vezes queremos fazer o quê? O contrário. Queremos dar. Mas Ele ensinou. E na parte B do versículo de Mateus 28, Ele diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias. Quer dizer, Ele nos ensina, ó, a minha presença estará contigo. Ele nos dá a direção, no Sermão do Monte, Ele nos ensina muitas coisas, mas Ele não nos dá nada, mas Ele ensina. Porque a presença dEle é muito mais importante do que presentes. E ainda Ele faz uma advertência, não fique ansioso, porque tu vai comer, beber ou se vestir, não fique ansioso por isso, mas busca ao Senhor, busca a minha presença, ser fiel a mim, ser fiel. Então quando nós entendemos que o amor do Pai não é um amor conivente, mas é um amor que nos ensina, que nos estimula a crescer, nos ensina a como adorá-lo e nos ensina a fazer as coisas corretas. Estar sendo meio duro de você ouvir essa noite, mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos saber que muitas vezes o que nós fizemos e achamos que está certo, aos olhos de Deus não está certo. E nós precisamos então rever algumas coisas em nossas vidas, para que nós possamos ser pai, e um bom pai, como a palavra nos diz para sermos. Ser uma mãe, uma boa mãe, como a palavra diz que devemos ser. Tomamos o exemplo de Jesus, que veio aqui nos mostrar o amor de Deus pelos filhos, e nos ensinou. Então observamos que Jesus tratou os seus discípulos como nós devemos tratar nossos filhos, ensinando, andando junto com eles. Não foi assim o ministério de Jesus? 3 anos Jesus estava junto com seus discípulos o dia todo, caminhando, ensinando, admoestando, não passando a mão por cima, mas falando as verdades para eles, preparando eles para quando Jesus tivesse que voltar ao Pai. Ele ensinou. Nós temos ensinado. Você tem ensinado seus filhos o caminho certo? Ou você está negligenciando isso que Deus confiou a você? Se ainda não, ainda há tempo. Ainda há tempo de começar a ensinar. Ainda há tempo de andar junto. Andar junto. Quarto ponto. Tenham como pais o cuidado de ser um bom exemplo para os seus filhos. Ensinando sobre o que eles devem mudar em suas vidas. Jesus nos ensinou. Nós temos ensinado. A gente sabe que eles chegam a uma idade, eles não querem ouvir, né? É ou não é? Mas eu sou chato mesmo, eu falo mesmo.
Não quer ouvir, não ouve, mas eu vou falar. Os meus filhos estão aí, né? Cadê o Lucas lá em cima? A Bárbara está ali, sabe que eu falo. Pode não gostar de ouvir, mas eu falo. Já estão bem crescidos. Mas eu falo. A gente não pode se calar. Porque senão nós estamos aceitando. Não podemos aceitar muitas coisas. Como pai, devemos assumir nosso papel de líder em nossa casa. Líder espiritual da nossa família. Querendo ou não, pais, homens, maridos, querendo você ou não querendo, você é sacerdote no seu lar. Querendo você, aceitando você, entendendo ou não entendendo isso, Deus te colocou como sacerdote na tua casa, para que você venha ser um exemplo para a sua esposa e para os seus filhos, para que você possa conduzir a sua família até o Senhor. Quantos pais hoje não sabem disso? Aqui todos sabem, nós sempre falamos disso. Ontem ainda o Dani trouxe uma palavra para o culto dos homens nessa direção. Nós sabemos como devemos andar, sabemos como devemos conduzir a nossa casa, a nossa família, porque a Bíblia nos diz como. Nós vamos ser fiéis à palavra ou não? Nós vamos andar de acordo com a palavra ou de acordo com o nosso querer? Aquilo que nos convém. Como você vai conduzir a sua vida? Meu irmão e minha irmã. Como você tem conduzido a sua vida? Sua esposa e seus filhos desejam que você guie eles, que você assuma o papel que Deus te deu. Você sabia disso? Muitas mulheres esperam isso dos seus maridos, que eles venham ser o protetor delas, o protetor da casa, dos filhos, o guia espiritual, o sacerdote na sua casa. E quantos homens hoje estão negligenciando isso? Quantos homens hoje estão deixando tudo para a mulher resolver? Estão deixando para a mulher, não. Sabe por que isso? É cômodo. É mais fácil para os homens. Resolve tu. Ah, porque essa guria, resolve tu. Tira a obrigação dele e passa para ela. A gente diz que os papéis estão se invertendo nos lares. E isso muitas vezes em casa de cristão. Não deveria ser assim. Não deve ser assim. Nós temos que assumir nosso papel como sacerdote em nosso lar. Amém? É difícil ouvir um amém, né? Mas Jesus ama vocês. Ah, glória a Deus. Jesus ama vocês. Eu amo vocês. Por isso que a gente fala sobre essas coisas. Porque a gente ama, a gente quer ver as pessoas crescer. Porque a gente ama, a gente quer ver as pessoas se alinharem com a vontade de Deus. Eu imagino se Paulo estivesse pregando aqui. Mas Jesus, o que você quer aqui, ô raça de víbora? Imagina Jesus pegando um chicote, dando esse chicote. Jesus fez isso. Paulo não passava a mão por cima de ninguém. Ele falava as verdades, por quê? Porque ele amava, ele queria ver o povo ser salvo. Nós amamos, por isso nós falamos, precisamos mudar. Precisamos fazer aquilo que a palavra nos direciona, porque a palavra é a palavra de Deus. Ela tem esse poder quando nós entendemos e aceitamos ela como uma verdade em nossas vidas. Os filhos e a esposa vão ficar realizados em saber que seu pai ama a Deus e anda segundo a vontade de Deus, e fala as verdades de Deus. Olha que maravilha isso.
Os filhos querem isso. As crianças querem isso. Eu digo para alguns pais, olha, enquanto é pequeno, fala em igreja, eles querem. Mas vai chegar uma idade que eles não vão querer mais. E se tu não ensinar desde pequenininho o caminho certo, vai chegar um tempo que eles não vão querer mais. Eles vão ir para o mundo, porque o mundo é atrativo. O mundo é atrativo. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala assim: estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Quer dizer, Deus está falando ali, ó, a lei, faça isso, inculca na cabeça das crianças, fala para as crianças, não deixa fazer o que querem, inculca, ensina todos os dias. Delas falará, como? Assentado, lá na sala, no sofá, na cama, na rua, andando pelo caminho, ensinando, falando, ao deitar-se, ao levantar-se, sempre falando das coisas de Deus. Sabe que um dia eu trabalhava num salão em Porto Alegre, e dentro de um hipermercado, estava cortando o cabelo de um rapaz que era promotor, e conversando, ele assim, meu filho, ele não dorme à noite, ele chora a noite toda, ele grita. E eu parei, me escorei na bancada. Eu vou te dizer uma coisa para ti. Quando ele for dormir essa noite, tu vai lá no quarto, põe a mão na cabeça dele, e ora e abençoa ele. Ele me regalou os olhos, porque tu querendo ou não, tu é sacerdote na tua casa, e Deus te deu autoridade para abençoar a vida dele. No outro dia de manhã, ele chegou no salão, Márcio, quer falar contigo? Fala. O guri dormiu a noite toda. Eu disse, glória a Deus, para te ver como funciona, porque é a palavra de Deus. O guri tinha pesadelos, mas também o guri só olhava desenho de terror. Vai ter o quê? Está dando autoridade, está deixando fazer o que quer. O pai tem que olhar na frente. Ele orou, abençoou, e o guri dormiu a noite toda. Então, quando nós entendemos o que nós devemos ensinar nossos filhos, ao deitar-se, quando for deitar, tu ora, abençoa, ao levantar de manhã, abençoa aquele dia, abençoa a vida dele. Você tem feito isso com seu filho? Você fez isso? Faça isso. Faça isso. Você não vai se arrepender. Vou usar um exemplo aqui do meu irmão, Marcos. Desde pequenininho ele lia a Bíblia com a Isabela, com o Isaac. Eles nem sabiam o que estavam escutando, mas ele lia. Né, Marcos? Eu lembro assim, o Marcos falava, ele lia com eles, orava com eles. Estão aí, firmes. São exemplos que a palavra nos diz. Mas, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser chato assim. Não vou obrigar meu filho a isso. A palavra está dizendo que eu devo fazer, querido. Quando a palavra diz que eu devo fazer, eu devo fazer. Eu devo inculcar na cabecinha deles todos os dias, porque o mundo é mau. O mundo é mau. O diabo, ele é baixo. Ele não vai pensar que teu filho é coisa mais queridinha, é a princesinha do papai, é o príncipezinho do papai, ele não quer nem saber. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você não tiver cuidado, é isso que ele vai fazer. E a gente vê tantas famílias destruídas hoje. Tantas famílias que onde Deus não é o centro, estão destruídas. Que falta algo. Preste atenção, queridos. Os dias são maus. Os dias são maus. Você, pai, está disposto a um desafio? Comece a passar tempo com Deus. Comece a passar mais tempo com Deus. Você, mãe, está disposta a esse desafio? De passar mais tempo com Deus?
de orar pelo seu filho, mesmo ele pequenininho, com 8 meses, orar, abençoar, ler a Bíblia com ele, com ela. Você está disposto a fazer isso? Você vai ver que criança vai ser, que pessoa que vai ser. Você vai dizer, funcionou. Funciona, porque é a palavra. Funciona. Torne-se um homem e uma mulher de oração. Busque esse hábito de orar. É ruim, né? É difícil orar. Dobra o joelho, começa a orar, já dói o joelho, já levanta. Já cansa. É a mesma coisa que academia. Quem já fez academia aí? No segundo dia, como é que foi? Ai, não consegue nem se mexer, caminha todo durinho, né? Está todo durinho no outro dia. Mas você vai de novo, não vai? Oração é a mesma coisa, no começo é uma dificuldade, mas depois que você pegou o jeito, velho, meu irmão, você vai orar, você vai adorar, você vai passar tempo na presença do Senhor. Mesma coisa que academia. Você vai ter prazer nisso. E isso vai ser um alimento para você e para os seus. Para os seus. Amém? E Timóteo fala, cuida de ti mesmo. Nós pregamos, faz uns 6 meses, nós pregamos sobre isso. Cuida de ti mesmo. Não, que é egoísmo agora? Egocentrismo? Não. Cuida da tua vida espiritual. Cuida da sua vida, como você está andando. Cuide da doutrina, porque se você cuidar disso, você salvará tanto a ti, quanto os teus ouvintes. Então, pai, mãe, se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida realmente consagrada a Deus, se você tiver uma vida realmente dedicada ao Senhor, você será salvo, e a sua família verá em você, realmente a expressão de um homem, de uma mulher de Deus. E é esse caminho que eles vão andar. É esse caminho que eles vão seguir, porque eles estão vendo em você algo diferente desse mundo. Estão vendo em você um exemplo a ser seguido. Qual exemplo você tem dado? Olhe para Cristo. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de fazer as coisas corretas. Como nós falamos, o pecado nos afasta de Deus. Deus não ouve a oração do pecador. Mas está em pecado, Deus não ouve, não adianta. É o que a palavra de Deus fala. Se arrependa. Volte atrás. Aí o Senhor vai começar a te ouvir. Se arrependa. Busque ao Senhor, se prostre no Senhor. Aí Ele vai começar a ouvir a tua oração. Aí vai vir com o seu refrigério, com o seu amor. Nós falamos, Ele está como? Braços abertos. Só que Ele é Deus. Quer um abraço? Vem. Quer um abraço? Vem aqui. Eu estou aqui. Eu estou à tua disposição. Eu sou Deus, eu estou aqui. Agora, se você quer, você vem. Ele te ama tanto que Ele te dá liberdade para fazer as suas escolhas, por mais que doe no coração dEle. Você acha que Deus tem prazer quando um filho dEle se desvia? Não, Deus não tem prazer, mas são escolhas. Escolhas. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa, entregue-se totalmente ao Senhor, como nós lemos aqui em João, mas a todos quantos o receberam, todo aquele que recebe Jesus, abra seu coração e recebe Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque até receber Jesus, o homem é criatura de Deus, ele foi criado por Deus. Mas quando o homem abre o coração, recebe Jesus, reconhece que precisa de Jesus, agora Deus dá o poder dele ser filho de Deus. Agora ele nasceu de novo. Agora ele nasceu do Espírito. Agora ele nasceu do Espírito.
e agora ele se torna filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Olha que amor é esse que o Senhor tem pela minha vida e pela sua vida. Ele não leva em conta o dia de ontem, Ele não leva em conta as nossas transgressões do passado, e sim agora a minha vida agora com Ele daqui para frente. A minha decisão de hoje para amanhã, depois, daqui para frente, é uma nova vida em Cristo. E o novo nascimento se dá quando? Quando eu o reconheço. É o que diz aqui. Quando eu recebo Ele, é um novo nascimento. Nós explicamos no batismo. O novo nascimento não se dá no ato do batismo, se dá quando eu recebo Ele. Quando eu creio de todo o coração que Ele tem uma nova vida para mim e para a minha família. Quando eu entendo que Ele me amou mesmo eu estando em pecado, Ele me ama. Ele me ama. Mesmo eu estando distante, eu não pedi para Ele morrer por mim. Eu não pedi. Ele morreu porque quis por mim. Sim, Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu porque Ele te ama. Independente de você dizer, eu reconheço, eu aceito, não, Ele te ama. É uma decisão sua. Foi uma decisão minha. Muitos aqui já tomaram essa decisão. Mas se você não tomou, você tem a oportunidade essa noite. Diz assim, Senhor, eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. E eu quero ter sim uma nova vida contigo. Eu quero sim ter agora uma nova oportunidade. Porque eu sei que o pecado faz separação de ti. Mas quando eu reconheço e eu me aproximo de ti, o Senhor apaga o meu pecado. Ele é fiel, Ele perdoa todo o pecado, aleluia. Glória a Deus, Ele perdoa todo o pecado. O filho pródigo, ele tinha tudo do seu pai. Ele tinha tudo com o seu pai. Mas ele quis viver o quê? Quis viver regaladamente. Ele quis sair, sim, pai, me dá minha herança aí. Me dá minha herança que eu quero viver a minha vida. E naquele tempo pedir a herança era uma coisinha assim, por que tu não morre, né? Se tu morre, eu pego a minha parte. E o pai, com todo o amor, com o coração triste, o pai deu a herança, a parte dele. E ele saiu de casa, com anéis no dedo, cabelinho penteadinho com óleo, roupa boa. Naquela época quem tinha duas roupas era rico, saiu com roupas boas, sandália nos pés, esqueci o nome do saquinho com dinheiro lá, cheio de moedas, saiu. Só que tudo aquilo foi consumido. E acabou cuidando de porcos e comendo comida de porcos. E aí ele lá naquele sofrimento, pequei contra meu pai, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo, não sou digno de voltar para casa. E o pai lá, por que meu filho não volta? Por que meu filho não volta? E ele não se perdoava, e ele sofreu, mas sofreu tanto, por não se perdoar. O pai já tinha perdoado. Quando ele não aguentava mais, ele resolveu voltar para casa. Quando o pai sentado na varanda, vê de longe aquele mendigo vindo, ele olhou, mas é meu filho. Abre os braços, vem filho. Filho, eu não sou digno, pai. Eu te amo, filho, aleluia. Ele fez isso para mim, aleluia. Quantos de nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou. Quantos de nós estávamos afastados dEle, Ele nos amou. Quantos sofremos longe dEle e Ele nos amando e nós distantes. Eu sei que é isso. Eu vivi 31 anos
no mundo. Então o filho volta, o pai abraça ele, o pai fica feliz de ter seu filho de volta, e diz para os seus servos: mate um novilho, tragam roupas limpas, arrumem, dêem um banho nele, vamos fazer uma festa, porque meu filho que estava morto voltou. Aleluia. Que amor é esse? Eu fico pensando neste amor tão grande que esse pai tem por nós, que mesmo nós muitas vezes virando as costas, mesmo nós muitas vezes desobedecendo, Ele nos ama. Ele nos ama desta maneira, queridos. Olha que pai que você tem. O seu pai natural pode não estar mais aqui, ou mesmo você tem seu pai natural ainda, mas nosso Pai Celestial, Ele é tão presente em nossas vidas, Ele é tão presente diariamente. Basta eu dobrar os meus joelhos, basta eu abrir a sua palavra, que Ele fala, que Ele nos direciona. Os filhos muitas vezes não gostam de ouvir o pai mandar, é ou não é? Os filhos não gostam. Eu que sei, a vida é minha, eu tomo as decisões. O que acontece? Vão lá e bate a cabeça, dão cabeçada. Muitas vezes a gente tem que ficar quieto, não podemos opinar. Assim é o nosso Pai. Ele quer nos direcionar, Ele quer o melhor para você. Pense nisso aí. Ele quer o melhor para você. Você quer ouvir a voz dEle? Você quer obedecer a sua direção? É você que decide. É você que vai decidir o caminho que você vai andar. Ele quer te dar um caminho novo. Ele quer te dar uma vida nova. Porque esse Pai ama de uma forma sobrenatural. Esse Pai ama. Agora depende de você aceitar esse amor. Depende de você entender que precisa dar esse passo. Porque Ele é Pai. Ele está de braços abertos para você. Aleluia. Por que não começar hoje? Por que não tomar uma decisão hoje de viver a vontade do Pai? Por que não começar nesse dia que é um dia especial para nós homens, Dia dos Pais? Acordei cedo hoje, né? Esperando o Lucas, a Bárbara, que é um dia especial para mim. Tenho meus filhos junto. Por que não começar hoje a dar uma, como diz o Fábio, dar uma virada na chave? Vou virar a chave. Eu sou pai. Eu quero ser pai igual o meu pai. Eu quero ser um pai que confronta. Eu quero ser um pai que ama. Eu quero ser um pai que ensina. Eu quero ser um pai presente. Não um pai que apenas dá presente, mas um pai presente. Assim como o pai é. Você pode tomar essa posição hoje como pai, como homem, como mulher também, como uma mulher de Deus. Você pode tomar uma posição hoje assim, ó, eu vou mudar a minha vida. Eu quero ser igual ao Pai. Eu quero ser igual ao meu Pai. Isso é um dos maiores presentes que
que um homem pode dar para os seus filhos e para a sua esposa. Os maiores presentes. Eu costumo dizer que nada melhor que um homem que ama a Deus. Nada melhor que um homem que tem prazer de estar na casa de Deus. Porque esse homem, ele vai amar sua família e vai cuidar dos seus filhos. Porque ele aprende com o pai. Mas aquele que isso não faz a outra parte também. Porque muitas coisas vão tomar lugar de Deus. Muitas coisas vão tomar o lugar da família. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos ver Romanos 8. Bota lá o Romanos 8. 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Você consegue entender isso? Quantas pessoas conseguem chegar na frente de Deus e dizer, Paizinho? Você consegue chegar na frente de Deus e dizer, Paizinho, estou aqui. É só para aquele que busca e tem intimidade. E Deus, Ele é Pai. Ele quer que você venha e diga assim, Paizinho, estou aqui. Ele vai te afagar. Não é bom ganhar um carinho? Não é bom ganhar um carinho? É bom, né? É bom ganhar um carinho. E o Pai quer fazer isso. Ele quer te afagar. Ele quer te abraçar. Ele quer dizer, filhinho, como eu te amo. Vem para perto de mim, filhinho. Eu estou aqui. Não anda mais do jeito que você estava andando, mas dependa de mim. Dependa exclusivamente de mim. Eu sou teu Pai. Aleluia. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Esse amor, queridos, é um amor que eu não tenho como não chorar, por saber que eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Pai me amou e me perdoou. Você tem a oportunidade essa noite de se tornar filho de Deus, de começar a experimentar este amor. Eu, antes de conhecer Jesus, capaz que eu ia chorar na frente de outros, né? Mas depois que eu conheci Jesus, depois que eu entendi o amor de Jesus, depois que através de Jesus eu conheci o amor do Pai, não tem como eu não chorar, não tem como eu não me humilhar na presença e dizer assim, Paizinho, obrigado por ter me amado primeiro, obrigado por ter me amado tanto, mesmo eu estando distante de Ti, mesmo eu estando morto nos meus delitos e pecados, mesmo eu estando lá vivendo num abismo, o Senhor me amava, o Senhor me amava.
E eu não entendia. Eu não conhecia, na verdade, eu não conhecia. Mas é tão bom conhecer o amor de Deus. É tão bom experimentar o amor de Deus. E você saber, amado irmão, irmã, você saber que você não é qualquer coisa. Você é amado. Você é amada. Você é especial. Você é especial para o Senhor, por isso você está aqui essa noite, não foi em vão que você veio aqui essa noite. Jesus disse assim, ó, eu te amo, eu te amo, eu morri por ti, para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, não desperdice o que foi feito na cruz por você, não desperdice, não permita que o inimigo venha te enganar. Ele está querendo te enganar, pense nisso, ele está querendo te enganar. E se você tirar teus olhos da cruz, você será facilmente enganado. Você será facilmente enganada, se você não olhar para a cruz. Mas, pastor, eu já fiz tanta coisa feia, eu fiz tanta coisa que eu não sei, acho que Deus não me perdoa. Perdoa sim, perdoa, Ele perdoa todos os pecados, basta você crer nele, basta você entregar sua vida a Ele, Ele perdoa, e diz, vem filho, vem para perto de mim, eu tenho uma nova vida e uma vida em abundância. Aleluia. Amém. Amém, queridos.